Pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta no ambulatório de egresso da Clínica Médica e com dois casos realmente bacanas que foram atendidos. O primeiro foi um paciente que foi encaminhado por um quadro sugestivo de hipertensão arterial para uma pesquisa de hipertensão arterial secundária. Por quê? Porque ele é um paciente de 36 anos que estava com hipertensão arterial. Mas olha só a história. A princípio ele não tinha nenhuma comorbidade cardiovascular. 36 anos, rígido, mas que estava com um quadro de cefaleia e por conta da dor de cabeça que ele foi aferir os níveis pressóricos. Quando ele viu, estava 15/10. E ele disse, inclusive, que ele teve um quadrozinho de epistaxe. Era mais à esquerda, mas que também acabou sendo bilateral, mas era mais à esquerda. Aí, a gente perguntou, ele disse que já teve um episódio já de sinusite prévia. E aí vem a questão que eu perguntei para vocês. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Quem nasceu primeiro? Foi a dor de cabeça que gerou a pressão ou foi a pressão alta que gerou a dor de cabeça? Isso é muito importante, por quê? Porque às vezes o paciente pensa que é porque a pressão está alta por conta a minha dor de cabeça é porque eu estou com a pressão alta. Tá, mas 15/10 é nível suficiente para dar cefaleia? Muitas vezes a hipertensão arterial sistêmica é totalmente assintomática. Quando vem dar sintomas, realmente é com níveis pressóricos muito mais elevados. Perceba o seguinte, toda vez que eu tiver algum desconforto, principalmente dor, aumenta a adrenalina, isso faz com que aumente os meus níveis pressóricos. Então, provavelmente, a dor de cabeça levou os níveis de pressão arterial. Isso eu chamo de pseudocrise hipertensiva. Então, não adianta eu tratar a pressão, adianta eu tratar a dor de cabeça. E por que eu estava com dor de cabeça? Não sei. Será que era cefaleia tensional? Será que era por enxaqueca? Será que era por sinusite? Não sei. Só que aí acabaram passando para ele losartana, ele fez uso por 2-3 dias, não se sentiu tão bem e suspendeu a medicação. Os níveis pressóricos durante o uso de losartana vieram normais. Só que ele falou, doutor, mesmo que eu suspendi, às vezes dava 8 por 6, né? Às vezes dava uma pressão até um pouco mais baixa. E é normal, o nosso coração não é um reloginho, sempre 12/8, 12/8, 12/8. Dependendo da situação, eu fico com a pressão um pouco mais alta, dependendo da situação, eu fico com a pressão um pouco mais baixa. Então isso é importante, que a gente possa realmente avaliar. E o que é que acontece? Muitas vezes a gente tenta tirar essa avaliação do consultório, porque no consultório ele estava nervoso, não estava durante a consulta. Isso faz com que eleve os níveis de pressão, e isso é um efeito ou hipertensão do avental branco. Então, se a gente consegue fazer realmente uma avaliação fora do consultório, principalmente com a MAPA, uma monitorização ambulatorial da pressão arterial, a gente consegue realmente fazer uma avaliação melhor do quadro dele. Se na média ele tiver com os níveis pressóricos dentro da meta, então ele não tem hipertensão arterial. Se na média tiver elevado, ele tem hipertensão arterial. Esse é o primeiro passo para eu saber se ele tem hipertensão arterial secundária ou não. Não sei nem se ele é hipertenso. E se confirmando que ele é hipertenso, aí sim, peraí, 36 anos, hipertenso, será que ele é uma hipertensão arterial essencial ou primária? Ou será que é uma hipertensão arterial secundária? Aí eu vou tentar realmente pesquisar, porque eu falei para vocês, pela prevalência, é muito mais comum que seja a hipertensão arterial primária mesmo, essencial, né? Mas hipertensão arterial não começa, não é comum acontecer antes dos 40 anos de idade. Então já tem que acender aquele alerta da hipertensão arterial secundária. Eu preciso avaliar se ele tem coarctação de aorta, a princípio os pulsos dele estavam tranquilos. Eu preciso avaliar se ele tem distúrbio da tireoide, se ele tem hiperaldo primário, se ele tem velcromocitoma, apneia obstrutiva do sono, enfim. Tem toda uma lista lá que a gente precisa avaliar. Aí a gente disse assim, peraí, vamos fazer um eletro, porque se ele tiver sobrecarga de ventrículo esquerdo, sobrecarga de átrio esquerdo, a gente consegue fazer uma avaliação, realmente ele é hipertenso, né? Se ele já tem lesão de órgão-alvo, realmente ele já deve ser hipertenso de longa data. Beleza, a gente foi fazer um eletro e, para nossa surpresa, não tinha inversão de eletrodo e ele tinha uma onda P, tudo bem, mas a P era negativa na parede inferior, positiva em AVR e negativa na parede anterior inteira. E o intervalo PR era bem curtinho, 90 milissegundos. Então ele tinha uma onda P, que se ela era negativa na parede inferior, significa assim, ó, se ela é negativa na parede inferior, a parede inferior está aqui, D2, D3 e AVF. Se ela é positiva, quando eu vejo a ponta da seta, não a cauda da seta. Se eu olhar a ponta da seta, significa que ele está vindo assim, né, para baixo, de cima para baixo. Se ela está negativa, significa que ela está ao contrário, ela está assim, ó. Então ela está de baixo para cima. Se ela está de baixo para cima, não é do nosso sinusal que vai de cima para baixo, da direita para a esquerda. Primeiro ponto. Ele tem um ritmo atrial ectópico. Por que ele tem um ritmo atrial ectópico? Não sei. Vamos investigar. Então ele veio por uma coisa. Na verdade a gente diz, ó, fica tranquilo quanto à pressão. Sua pressão aqui estava 13/9, talvez seja ansiedade e tudo mais. É importante fazer uma mapa
tudo bem. A AMPA que ele fez, que é a auto-medida da pressão arterial, também é importante. Mas agora o buraco é outra situação. Ele tem também, talvez, um ritmo arterial ectópico. E aí, será que ele faz uma taquicardia arterial às vezes? Será que ele alterna isso com o ritmo sinusal? O que está acontecendo com o ritmo sinusal dele? E é importante eu faça um holter, um filme das 24 horas, porque o eletro é uma foto desse momento. Então, será que ele tem alguma alteração estrutural cardíaca? Vale a pena um eco. Aí outra coisa também que aconteceu, olha só, ele tem um histórico familiar, a mãe dele já teve um infarto precoce, não sei se foi infarto, mas uma doença arterial coronária, que fez inclusive uma cirurgia de revascularização miocárdica numa idade muito jovem. Então ele tem fator predisponente na família. Aí ele falou, toda vez que eu uso a losartana, eu parei de usar, doutor, porque toda vez que eu uso, eu sentia um negócio ruim no coração, assim, tinha uma dorzinha puxando pelo braço. Opa, será que é efeito colateral da losartana? Ou será que durante o uso da medicação, mesmo no paciente jovem, às vezes ele baixava demais a pressão e ele poderia ter, por exemplo, é difícil de acontecer no paciente de 36 anos sem outras comorbidades, mas na medicina do amor nem nunca nem sempre. Então a gente precisa saber, será que ele estava fazendo baixo débito, porque estava baixando demais a pressão arterial, e com isso a perfusão coronária estava reduzindo um pouquinho mais, ele estava anginando? Não sei. Ele estava totalmente bem, o eletro não tinha nada. Então, a chance disso acontecer é alta ou é baixa, que a gente conversou? Era baixa. Se era baixa, eu vou pedir um cateterismo, eu vou pedir um exame muito sensível, que se o exame vier negativo, eu fico tranquilo. Isso é muito sensível, então vamos fazer um teste ergométrico. Se no teste ergométrico vier tudo bem, eu fico tranquilo quanto a isso. Certo? Beleza? Então, acho que foi isso, né? O primeiro caso, um resumo mais ou menos disso aí. No segundo caso, uma senhora com fração de ejeção de 23%, que a gente já fez uma avaliação, porque, peraí, IC, a principal causa de IC é isquêmica. Então, a gente fez um cateterismo, veio normal, sem lesões obstrutivas. Então, é uma miocardiopatia, miocardiopatia não isquêmica com fração de ejeção de 23%. Não tinha nenhum distúrbio valvar importante, tinha uma insuficiência mitral moderada, nada que precisasse fazer intervenção. Então, qual é a etiologia? Ainda não sei. Mas o fato é que, nesses casos, digamos, idiopática, a gente precisa realmente fazer a terapia medicamentosa completa. Terapia tripla, se for o caso, terapia quádrupla, e ela já estava no talo. Ela já estava com enalapril 20mg 12 em 12 horas, ela estava com espironolactona de 25 uma vez ao dia, estava com carvedilol 25mg 2 vezes ao dia, e ela estava com empagliflozina 12,5mg, que era um comprimido de 25. 10mg já faz o efeito que a gente espera, estava com 12,5mg uma vez ao dia. Só que na última consulta ela já estava com a pressão 7,4. Ela estava com terapia plena, ela estava com furosemida, a gente pediu para ela tirar e reduziu o enalapril à metade. Ela parece que passou mal, é lógico, né? Fração de ação de 23%, para fazer uma descompensação, um edema agudo de pulmão. É um instante. E aí o que acontece? Pediram, ela foi no pronto-socorro, talvez ela tivesse edema agudo, não tem relato, mas aí fizeram furosemida para ela e pediram para ela retornar o de furosemida. Agora ela estava mais para desidratada ou para congesta? Desidratada, não estava? Se ela estava desidratada, olha só, como é que fica o intravascular dela? Fica depletado ou fica com uma volemia boa? Depletado. Muito sangue no ventrículo esquerdo ou pouco? Pouco sangue no ventrículo esquerdo. E com pouco sangue no ventrículo esquerdo, o ventrículo esquerdo manda para frente muito sangue? Não. Ela pode estar fazendo baixo débito, pressão baixa, só por hipovolemia. E se ela faz hipovolemia, olha só, existe uma situação chamada duplo produto. O duplo produto, como eu falei para vocês, é o produto da pressão arterial sistólica pela frequência cardíaca. Isso tende a ficar estável. Então, no choque hipovolêmico, o que acontece? A pressão arterial sistólica despenca, o que acontece com a frequência cardíaca? Vai lá para cima, né? Faz taquicardia secundária ou hipovolemia. E aí ela estava com carvedilol 25mg 12 em 12 horas, e o que estava acontecendo com a frequência cardíaca dela? Estava na meta? Estava beta bloqueada? Não. Por quê? Porque ela estava 92 mais ou menos, e a gente fica beta bloqueado quando fica abaixo de 70, né? 50 a 70 de preferência. Provavelmente, era problema do beta bloqueador? Talvez não. Talvez porque ela está seca demais. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tirar essa furosemida de novo e reavaliar de modo precoce. Não pode passar muito tempo por conta dessa volemia. A gente pediu para ela voltar com 2 semanas para poder fazer a reavaliação. A gente manteve ainda o enalapril. A gente reduziu a metade porque achava que ela estava usando de 20, né? Mas na verdade ela já estava usando de 10, 12 em 12 horas. E orientou direitinho quanto ao uso da furosemida, porque ela não tinha ortopneia, ela não tinha dispneia paroxística noturna, não tinha edema no membro inferior, não tinha turgência jugular, não tinha nenhum sinal de hipervolemia, muito pelo contrário, parecia estar muito seca. Inclusive, em janeiro, finalzinho de janeiro, ela já tinha uma ureia de 73 com uma creatina de 1,1. A relação ureia-creatina dela estava aumentada, mostrando também que ela tem sinais de desidratação, né? Então, muito bom. Casos interessantes aí para a gente poder revisar hoje.